Graças a Deus, irmãos. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um estudo bíblico de quarta-feira aqui, estudo de discipulado aqui na nossa igreja. Hoje nós temos considerado nestes estudos o Catecismo Maior de Westminster. Temos estudado pergunta por pergunta, algumas um tanto quanto mais curtas, outras maiores, mais extensas. Mas temos aí, semana após semana, estudado esse precioso documento deixado para nós através de irmãos nossos do passado, né? Uma série ali de teólogos que se reuniram durante aproximadamente 5 anos para confeccionar, para estudar a palavra de Deus, para debaixo da graça de Deus, produzirem esse documento confessional que nós adotamos como parte da nossa confissão. Então, hoje nós vamos considerar a pergunta de número 10, mas antes vamos orar a Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo dia e também pelo cuidado do Senhor, provisão que se manifestaram de muitas formas durante este dia, Pai, começando pela renovação da tua fidelidade. Assim nós bendizemos o teu nome, o teu cuidado e pedimos ao Senhor que agora nos abençoe no estudo da tua palavra através deste documento confessional, o Catecismo Maior de Westminster, para que nós, mediante este estudo, sejamos edificados, sejamos encorajados na nossa vida cristã, mas também que nós conheçamos melhor ao Senhor, a fim de te adorarmos da maneira mais adequada também. Pedimos estas coisas no nome de Jesus Cristo, nosso Redentor. Amém. Hoje, então, nós vamos considerar o pergunta de número 10, né? Nós temos aí estudado a respeito da Trindade. A doutrina da Trindade, como nós começamos a ver na semana passada, é uma doutrina que distingue o cristianismo de outras religiões falsas, ou então de outras igrejas que nós reconhecemos como sendo seitas. Nós falamos na semana passada sobre os testemunhos de Jeová, né? Justamente porque eles recusam essa doutrina, a doutrina da Trindade, como sendo uma doutrina bíblica. E essa é uma doutrina essencial, a doutrina a respeito do ser de Deus, né? Que subsiste em três pessoas. Mas nós vimos como, embora, aliás, antes disso, né, nós vimos que em muitas ocasiões a objeção a essa doutrina se dá ao nome, né, Trindade. Olha, esse nome não aparece na Escritura. Embora essa seja uma representação, represente uma reivindicação verídica, ela não é justa. De fato, o nome Trindade não está na Escritura Sagrada. No entanto, muitos objetam que os teólogos impõem a palavra Trindade ao texto bíblico, o que não é verdade. O que acontece é que a palavra Trindade é o nome dado a uma verdade que nós encontramos aí na Escritura Sagrada, não uma palavra que nós impomos ao texto, mas uma palavra que nós criamos para representar uma verdade bíblica. De modo que a pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: o conceito que é representado pela palavra Trindade, ele aparece na Bíblia? Tudo que a palavra Trindade faz é então expressar o ensino sobre a unidade e a tripersonalidade de Deus, se essa palavra existir. Vendo esses conceitos nas Escrituras, então, que Deus é um, mas ao mesmo tempo se subsiste em três pessoas, nós procuramos uma palavra que comunique com exatidão esse conceito. Então vem a ideia, né, de triunidade, três em uma unidade, e por isso o termo trindade, né? Esse foi um conceito que eu não expliquei na semana passada, mas justamente que é uma das objeções feitas a essa doutrina. E hoje nós vamos então continuar, melhor dizendo, o estudo da doutrina da Trindade, na pergunta de número 10, as propriedades pessoais de cada uma das pessoas da Trindade, né? A pergunta de número 10, então, ela é assim: quais são as propriedades pessoais das três pessoas da divindade? Acho que na tela está aparecendo, né? Está aparecendo. E aí a resposta a essa pergunta é a seguinte: o Pai gerou o Filho
O Filho foi gerado do Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda eternidade, desde toda eternidade. Vamos considerar primeiro essa expressão gerou. E essa a expressão gerou, o que ela significa, né? A confissão de fé de Westminster descreve a Trindade na sua existência absoluta, lá no capítulo 2, no parágrafo terceiro, dizendo que o Pai não é de ninguém, ou seja, ele não é gerado e nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito Santo eternamente procedente do Pai e do Filho. Ou seja, essa expressão final, desde toda a eternidade, ela vale tanto para a geração do Filho, tanto quanto a procedência do Espírito Santo. É por isso que nós vamos considerar as duas expressões, tanto o gerou, nós vamos começar estudando o sentido dessa palavra, e a procedência, à luz desta última verdade aí mencionada, afirmada, desde toda a eternidade, né? Então, o sentido, primeiro, o sentido da palavra gerou, ele se refere à relação intertrinitária, ou seja, a relação entre Deus Pai e Deus Filho, no caso, né? Ah, é, o credo niceno, que nós estudamos na semana passada, meus irmãos, é, foi um credo produzido, né, uma confissão produzida em resposta a algumas heresias que negavam a Trindade. Nós falamos justamente na semana passada, né? O Credo Niceno, ele foi uma produção de alguns irmãos nossos, há muitos anos atrás, em resposta a muitas controvérsias trinitárias que ficaram conhecidas, e nós falamos delas semana passada, né? O modalismo, o arianismo, adocionismo, enfim, falamos de algumas delas, não de todas, mencionei algumas pelo nosso tempo, né? Mas então esse credo que nós lemos, ele destaca exatamente isso, né? O que gerado não quer dizer. Ele diz, olha, nós cremos no Filho, que foi gerado, mas não criado. Ele usa a expressão não feito, né? Nós lemos na semana passada, mas é a mesma coisa, gerado, não criado. O ponto é que o Filho não veio à existência em determinado momento da história, justamente como defendia o arianismo, e dizia que o Filho havia sido criado, e ele não era Deus eterno. Como nós estudamos, né? O Filho, sendo Deus, ele sempre existiu, desde o princípio. Então, a geração não quer dizer que o Filho foi criado. E aonde nós encontramos essa verdade? Em João 1, deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo. João 1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. O Verbo, que nós sabemos, é Jesus Cristo, a própria palavra de Deus, a palavra encarnada, como ele vai dizer João mesmo, né? Verso 14: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito, né? Do único do Pai. Essa mesma expressão unigênito ele usa lá em João 3,16. Esse talvez você saiba de cor. Mas então o Filho existe desde a eternidade, assim também com relação ao Espírito Santo, que existe desde o princípio. Nós o encontramos em Gênesis 1:2, pairando. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, tanto o Filho quanto o Espírito existem desde o princípio. E por nós sabermos que ambos são Deus eterno, como nós veremos com profundidade na próxima semana, por inferência, então reconhecemos a eternidade do Verbo, né, do Filho e também do Espírito, da segunda e terceira pessoa na Trindade. É por isso, então, que os teólogos de Westminster acrescentaram ao final da resposta essa expressão desde toda a eternidade. Porque a eternidade, ela é um dos atributos da Trindade. É essencial à Trindade. Deus eterno na unidade de seres eternos. O Pai, que é eternamente o Pai. O Filho, que é eternamente o Filho. O Espírito, eternamente Espírito Santo. E aí, quando nós consideramos, voltando, né, à questão da geração, quando nós consideramos o texto prova para a geração do Filho, que é Hebreus 1, versos 5 a 8, mas nós vamos ler o 5 e o 6, que diz: pois a qual dos anjos disse jamais, pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho, né? A que anjo, então, o pai disse essas coisas? E novamente, ao introduzir o
primogênito no mundo, diz, e todos os anjos o adorem. Todos os anjos o adorem. Aqui, nesse primeiro verso, verso de número 5, o autor aos Hebreus ele está citando duas passagens do Antigo Testamento. Primeiro, o Salmo 2, verso 7, eu vou mostrar aqui para vocês. E o Salmo 2, verso 7 também citado em Atos 13, 33. Depois ele cita 1 Crônicas 17, 13. Primeiro Crônicas 17, 13. Cadê Crônicas 17? 13. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Eu não coloquei, né? E eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Que é um texto correlato de 1 Samuel 7, 14. Mesma coisa aqui, né? Opa, não é isso não. Não, deve ser 2 Samuel, acho que eu anotei errado. 7, 14. Isso. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A mesma frase. Então, voltando lá para o autor aos Hebreus, deixa eu voltar. Aos Hebreus, capítulo 1, verso 5, que diz, menciona esses dois salmos, né, chamando o filho e dizendo que eu hoje te gerei. E aí a gente precisa entender o que significa esse hoje, né? À luz do contexto de Hebreus, nós sabemos que hoje não significa o dia presente, agora, mas significa a eternidade, tendo em vista aqui o verso 8, quando ele diz, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino, né? O autor aqui chama o Filho de Deus, ele começa aqui, o teu trono, ele diz acerca do Filho, o teu trono, ó Deus. Então ele chama o Filho de Deus e afirma que o seu trono, ou seja, o seu governo, é para todo sempre. Então, assim, nós confirmamos o que nós já constatamos, que a geração do filho, essa palavra, o pai gerou o filho, aqui, não é num sentido criacional. Isto é, por meio dessa geração, o pai não produz a natureza essencial do filho, mas o gerou aqui é num sentido de conceder à segunda pessoa da Trindade, ao Filho, a base, a manutenção para a sua coexistência. E aí um outro teólogo, Louis Berkhoff, ele define assim, ó, pode se dar a seguinte definição da geração do Filho. É o ato eterno e necessário da primeira pessoa da Trindade, o Pai, pelo qual ele, dentro do ser divino, o Pai ainda, é a base de uma segunda subsistência pessoal semelhante à sua própria e dá a essa segunda pessoa posse da essência divina completa, sem que haja divisão, alienação ou mudança. Então é uma existência igual, simultânea, mas ao mesmo tempo diferente na sua propriedade pessoal, porque o Pai foi gerado eternamente pelo Filho não criado. Então, eu sei que é difícil, mas é como a Escritura descreve. Nós encontramos isso lá em João 5:26. Esse é o texto prova. João, capítulo 5, verso de número 26. Olha só. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Quanto ao Espírito, os teólogos de Westminster, eles não usam o termo gerou, e não é o que a Escritura diz a respeito do Espírito. No entanto, ele procede tanto do Pai quanto do Filho. Então, enfim, além das muitas referências ao Espírito como sendo Espírito de Deus, o que demonstra a sua procedência do Pai, ele é o Espírito que vem de Deus. E aí a referência, muitas das vezes, quando a Escritura usa simplesmente Deus, é uma referência ao Pai, né? Isso vai depender muito do contexto. A gente deve falar disso mais na semana que vem, mas pelo contexto nós podemos inferir a referência ao Pai. Então, assim, a Escritura fala da procedência do Espírito vinda do Pai, e há referências claras, né, a este fato. Nós encontramos aqui João 15, 26, deixa eu mostrar, João 15, 26, que diz, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará
testemunho de mim. Então aqui a gente vê claramente, né, a procedência do Espírito como vindo do Pai, né? E nós poderíamos aqui mencionar muitos outros textos que também falam sobre isso, né? Textos em que a procedência do Espírito é simplesmente inferida pela expressão Espírito de Deus. Mas a procedência do Espírito com relação ao Filho, ela demorou um pouco para ser considerada pelos teólogos, né? Mas as Escrituras afirmam essa verdade também. Nós encontramos isso lá em Gálatas, capítulo 4, verso de número 6. Olha só. Diz assim: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Aqui, destacando então a procedência do Espírito como vinda do Filho, que clama Abba Pai. Ou então em Romanos, quando Paulo usa essas referências também de maneira intercambiável. Romanos, capítulo 8, verso 9, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Ele continua falando do Espírito e agora ele diz: E se alguém não tem o Espírito de Cristo, o Filho, esse tal não é dele. Então ele usa aqui de maneira intercambiável, demonstrando a procedência do Espírito, tanto de Deus Pai quanto de Deus Filho. Além destas referências, há o próprio fato de que nós lemos aqui no texto de João 15:26, né? De que o Espírito ele foi enviado pelo Filho, que em outra ocasião, no capítulo 16, ele diz que o próprio Jesus afirma que enviou o Consolador, referente também ao Espírito. Tanto o Espírito aqui, procedendo do Pai e do Filho, ele tem a função de ser o executor da vontade do Pai e do Filho. Assim, então, nós vemos como o Espírito procede do Pai e do Filho. Além dessas questões, né, a geração do Filho e a procedência do Espírito, nós devemos observar que existe uma ordem que a Bíblia trata com respeito à Trindade. Nós reconhecemos que a geração do Filho pelo Pai e a procedência do Espírito por ambos está de acordo com a Escritura, também porque a Bíblia fala do Pai enviando uma operação através do Filho e do Espírito, e fala também do Filho como operando uma obra através do Espírito. E aí você deve perceber que essa ordem na Escritura ela nunca está invertida. Nunca. Nem jamais se fala do Filho operando através do Pai, nem do Espírito enviando o Filho ou operando através do Filho. É o contrário. Existe, portanto, uma ordem na Trindade. E nós devemos observar que esta ordem não diz respeito ao tempo, né, uma autoridade ou dignidade essencial de cada pessoa, mas a ordem de derivação. O Filho procede do Pai, e o Filho foi gerado pelo Pai, e o Espírito procede de ambos. Com isso, então, nós também percebemos de maneira mais profunda aquilo que nós aprendemos na semana passada, ou seja, a distinção de cada uma das pessoas da Trindade a despeito da sua unidade essencial, né, da sua substância comum. Nós reconhecemos que cada pessoa da Trindade é distinta entre si nas suas propriedades pessoais, como nós acabamos de ver aqui. O Filho foi gerado pelo Pai, o Espírito procede do Pai e do Filho. É um assunto bem complexo, irmãos. E aí nós precisamos, então, muitas vezes, compreender a nossa limitação, tanto pela nossa natureza, quanto pela pecaminosidade do nosso coração, e muitas vezes nos leva a uma dificuldade, e evidentemente que o pecado também afetou a nossa intelectualidade. No entanto, a Escritura, ela define assim a existência e a subsistência da Trindade em si mesma. E apesar de não dar muitos detalhes, é misterioso como isso acontece, como muitas outras doutrinas na Escritura não são misteriosas, mas essa é a verdade apresentada pela Escritura Sagrada. Assim, então, quero terminar reiterando a aplicação prática que fiz na semana anterior, de que para que nós conheçamos a Deus de maneira plena, nós precisamos conhecê-lo na Trindade. É preciso que nós o conheçamos, cada uma das pessoas da Trindade, e também adoremos a cada uma das pessoas da Trindade. É só assim, então, nós teremos um conhecimento adequado e completo da pessoa e do ser do nosso Deus. Tá certo? Que Deus assim os abençoe, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez e encerrar agora o nosso estudo dessa quarta-feira. Louvamos-te, Senhor,
por estas doutrinas maravilhosas a teu respeito, que caracterizam o teu próprio ser, e assim nós pedimos que o Senhor brigue este conhecimento no nosso coração, para que nós saibamos defender, dar razão da esperança que é em nós, defender a nossa fé como sendo verdadeira, como sendo fundamentada na Escritura Sagrada, como acabamos de ver. Assim pedimos que o Senhor nos ajude e que isso também seja uma ferramenta de evangelização para nós, aquelas pessoas que congregam em seitas e igrejas que não são verdadeiras, justamente porque rejeitam a doutrina da Trindade. Pedimos estas coisas e pedimos que o Senhor nos conceda humildemente estas coisas para a glória do teu nome, e assim nós oramos em nome de Jesus, nosso Salvador, a segunda pessoa da Trindade. Amém. Meus irmãos, que Deus assim os abençoe. Lembrem-se aí das nossas responsabilidades do fim de semana, né? Nossa escola dominical às 9 e também o culto vespertino, né, às 18. Nós temos estudado o livro de Levítico. E se Deus nos permitir, nesse próximo domingo estudaremos o capítulo 3 do livro de Levítico. Mas creio que são esses os nossos avisos. Também lembrar de orar pela programação da nossa UPA, né? Vai visitar aí, vai ter um trabalho social, não me lembro aonde que é a visita, mas também orar pelos nossos queridos adolescentes, tá certo? No mais, que Deus abençoe e desejo a todos um bom resto de quarta-feira e um bom fim de semana. Até mais, meus irmãos. Tchau, tchau.